Bom dia, galerinha, tá? Vamos para mais uma aula de História. Hoje, dando continuidade ao assunto da aula anterior, Idade Média. Vamos falar um pouquinho aí sobre a Baixa Idade Média, tá? Para finalizar esse conteúdo, que é o conteúdo da nossa atividade domiciliar das próximas semanas, certo? Então, peguem aí o livro de vocês, as anotações, de onde nós ficamos, e bora dar continuidade nesse assunto, tá? Lembrando que qualquer dúvida é só colocar aqui no chat, que a gente está tirando essas dúvidas de vocês, ok? Então, que todos vocês prestem atenção, né? Espero que todos busquem esclarecer hoje as dúvidas, tá? Não deixem para depois, porque vocês sabem que é um conteúdo um tanto complicado, né? Do ponto de vista histórico, e nós temos aí muitos dados históricos, muitos fatos históricos nesse período da Idade Média, tá? E é um conteúdo muito importante para os anos seguintes, né? Para o segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, se vocês não entenderem aí o desenrolar da Idade Média, né, fica complicado para vocês fixarem os conteúdos de Idade Moderna e Idade Contemporânea também, ok? Beleza? Então, dou meu bom dia a todos, tá? Lembrando de anotar, tá? Anotem e tracem as linhas do tempo quando eu for colocando aqui no chat para vocês. Então, beleza? Então, tudo jóia, vamos começar. Na aula passada, eu havia dito da divisão da Idade Média. Nós temos ali a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. A Idade Média ela é uma só, tá? A gente, na hora de estudar a história da Idade Média, a gente divide nessas duas fases para que fique mais fácil a gente poder compreender, ok? Até porque, como eu já falei para vocês, nós temos muitos fatos históricos. Então, características importantes desse primeiro período, que eu apresentei nas aulas anteriores para vocês, que é a Alta Idade Média, né, justamente o seu início, ali no século V, e vocês já sabem, após o fim do Império Romano, né, devido às migrações, às invasões bárbaras. Já expliquei para vocês quem são os bárbaros, né, quem foram os bárbaros. Já expliquei as dinastias, né, tanto a dinastia merovingia, a dinastia carolíngia, né, já falei para vocês da importância dessas duas dinastias nos séculos que vão seguir, né, após a queda do Império Romano, ou seja, no século VI, no século VII, no século VIII. Né? Falei para vocês da forma administrativa que Carlos Magno irá instituir, né, dentro da Europa, logo quando ele se tornar ali um imperador, né, do Sacro Império Germânico. E a forma que ele instituiu é de divisão de territórios, e isso colabora para a formação ou para o fortalecimento, porque já vinha se formando, né, o sistema feudal. Então, o feudalismo, ele, apesar de ele já estar em uma crescente, né, desde o século V, século VI, o feudalismo, de fato, ele se consolida no século IX, tá? No século IX depois de Cristo. Então, é aquele momento em que o sistema de organização política, econômica e social da Europa é o feudalismo. E aí, só para relembrar, tá? O que acha esse feudalismo, professor? Que sempre lá no 7º ano eu não compreendi absolutamente nada. O feudalismo é nada mais, nada menos do que uma forma de organização política, econômica e social que irá prevalecer durante a Idade Média na Europa do Ocidente, tá? E qual é a característica desse sistema? Descentralização de poder. Então, nós tínhamos vários núcleos, tá? Nós tínhamos vários regiões, né, que são chamadas ali, territórios, perdão, que são chamados de feudos, e esses feudos têm autonomia, né? Eles têm autonomia própria.
Então, o senhor feudal ele acaba se tornando, ao longo da Alta Idade Média, a representatividade mais forte do poder político, ok? Então, é importante que vocês entendam esse processo de descentralização. Indico um filme, até assisti esse final de semana, né, meio que sem querer, estava meio querendo me distrair, mudando de canal, e aí acabei passando por cima do filme e assisti até o final novamente. Acho que é a 30ª vez que eu assisto o filme, que é o Robin Hood, tá? O Robin Hood, mas não é o Robin Hood o filme antigo, lá de 1900 e pouco, não, Robin Hood, filme feito agora em 2000 e, acho que se não me engano é 2014, tá? Que tem o Russell Crowe como ator principal e é do Ridley Scott, o diretor Ridley Scott, tá? Assistam esse filme, Robin Hood, né? A versão agora, a último filme que fizeram. Por quê? Porque esse filme é interessante, ele fala justamente desse período que nós estamos discutindo, né? O período da, da Idade Média, né? Ele, na verdade, ele fala do ano de 1200, né? No período das Cruzadas. Então, vai mostrar ali o rei Ricardo Coração de Leão, né? Vai mostrar o João Sem Terra, né? Que são os reis ingleses fazendo as suas campanhas cruzadistas, né? Mostra ali como eram os feudos. Então, é bom vocês assistirem para que vocês possam ter uma noção, né, mais visual daquilo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, nós temos um castelo, o muro desse castelo, né? E logo, todo esse território ao redor do castelo é chamado de feudo, né? E quem governa ali é um nobre que tem o título inferior ao rei, né? Que ele também é chamado de senhor feudal, né? Sir William, né? Tem aquela nomenclatura dos filmes, né? Sir. E aí, isso evidencia outro fator importante ali naquele período da Alta Idade Média, que é o pacto de sucerania e vassalagem. Então, sucerano, sempre o nobre superior, vassalo, sempre o nobre inferior, tá? Então, não esqueçam da sucerania e da vassalagem. Era, né, as relações pessoais entre as pessoas que viviam na Europa naquele momento, naquele período, tá? Então, durante toda a Idade Média, nós teremos a existência dos monarcas. Entretanto, ao longo, né, da Alta Idade Média, né, que vai do século V até o século X, esses monarcas eles vão ficar enfraquecidos em termos de representatividade. Por quê? Porque quem ganha mais representatividade perante a sociedade é o senhor feudal. Tá? Além, é claro, da igreja. A gente não está falando aqui da igreja porque a igreja ela mantém o controle de tudo, mas quem, né, ganha representatividade política local, né, quem está mais próximo da população é o senhor feudal. Então as pessoas passam a acatar duas instituições, né? A igreja, que está no topo dessa pirâmide hierárquica social, e, consequentemente, os senhores feudais. E isso cria, né, por muitas vezes e em muitas regiões, insatisfação por conta dos monarcas, né? E isso, inclusive, no filme lá que eu acabei de indicar para vocês, aparece, né? Aparece o rei João, né, insatisfeito com os condes que estão, né, com, cada vez mais representatividade política em suas regiões, e a população passa, né, a obedecer mais os senhores feudais, os lordes, do que necessariamente o monarca, o rei. E é por isso que na idade que irá vir após a Idade Média, que é a Idade Moderna, os reis, né, acabarão com o processo de feudalismo e centralizarão o poder em suas mãos, né, fazendo aquilo que é a forma política chamada de absolutismo. Então, o absolutismo, que é o sistema que
irá substituir o feudalismo, ele já é o contrário do feudal. Se o feudal é descentralizado, o absolutismo, o poder já vai ser centralizado na figura do monarca, ok? Beleza? Então é interessante vocês perceberem esse parâmetro de diferença entre entre os dois períodos, o período que a gente está falando agora, da Idade Média, e o período que nós iremos comentar posteriormente, um pouco lá na frente, que é a Idade Moderna. Ok? Beleza? No século X, nós já teremos as camadas sociais da Europa medieval consolidada, evidentemente a Igreja, né, ao longo de toda essa alta Idade Média, apenas se fortaleceu, primeiro fazendo aliança com os bárbaros da dinastia merovingia, né, convertendo-os, depois se expandindo, depois participando das decisões políticas na dinastia carolígina e, consequentemente, né, se aproveitando dessa descentralização política para ser, né, a única instituição sólida e a instituição realmente que governa todas as pessoas, né, todos os habitantes dessa Europa. Por quê? Porque eu posso obedecer um ou outro senhor feudal, né, mas quem tem o poder sobre todo mundo, sobre a, a, a monarquia e sobre a própria população, é nada mais nada menos do que a Igreja Católica, ok? Então, o catolicismo se fortalece, o cristianismo se fortalece nesse momento. Então, é importante se destacar... Opa, foi mal. É importante se destacar nesse período o fortalecimento do catolicismo perante, né, toda a sociedade europeia. Então, o século X é um marco muito importante para isso, o apogeu do cristianismo. Entrando na Baixa Idade Média... Oi, fala. A Igreja Ortodoxa, ela ainda existia? Ela vai existir um pouco mais na frente, tá? Ela vai existir no ano de 1000, agora no século XI que ela existe, ela passa a existir. Ela vai existir no ano de 1042, tá? Já é o século XI. No ano 1042 ela passa a existir a partir da cisma do Oriente. É quando nós iremos subdividir as igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa com sede em Constantinopla, certo? Então, é justamente agora, nesse século que eu vou falar para vocês, que o catolicismo ele vai ter essa ruptura. E aí eu vou explicar o porquê, beleza? Então, a igreja ela é consolidada ali no século X, e qual é o objetivo no século seguinte? Dominar Jerusalém, tá? Vamos dominar Jerusalém. Por quê? Porque lá habitam os infiéis, tá? Que era os muçulmanos, né? Então eles eram considerados infiéis pelo fato de adorarem Maomé, Alá, e habitarem as terras sagradas de Jerusalém, né? A terra onde Cristo, Jesus Cristo nasceu, a Palestina. Então, a Igreja Católica vai motivar os europeus cristãos a irem, né, nos movimentos cruzadistas. E aí nós teremos várias campanhas ao total, né? Serão 13 campanhas oficiais da Igreja ao longo de 2 séculos. E as primeiras campanhas serão muito proveitosas. A Igreja Católica ela irá conseguir adquirir muitos territórios, até porque, de certa forma, ela surpreende os muçulmanos que não esperavam essas incursões, né, dos europeus nas regiões do Oriente, né? Inclusive, a Igreja e o povo ocidental consegue dominar Jerusalém durante algum tempo. Depois eles serão expulsos. Simultaneamente a isso, está acontecendo dois fatos que é importante vocês anotarem. Está acontecendo as cruzadas na Península Ibérica, que são chamadas de Guerras da Reconquista. Tá? Então, o que está acontecendo lá na Península Ibérica, ao longo do século XIII?
né, os reinos cristãos, né, de Leão, Castela, Navarra, Aragão, estão expulsando os muçulmanos da Península Ibérica. Então, só para quem está boiando aí, quem não lembra, eu acho que na primeira aula que eu falei, ou na segunda aula sobre Idade Média, eu disse que em meados do século VII, século VIII, né, no período do fortalecimento do Império Islâmico, eles atravessaram o Mar Mediterrâneo e invadiram a Península Ibérica. Estão lembrados disso? E por lá os caras ficaram. Os muçulmanos, né, dominaram aquela região da Península Ibérica na Europa. Para quem não sabe qual é a região da Península Ibérica, é onde está Portugal e Espanha hoje. E eles só serão expulsos em meados desse período, tá? do século XI, nas campanhas cruzadistas europeias. Então, para quem gosta de estudar história, quem for buscar em livros mais antigos, era assim que era chamado a Guerra da Reconquista. No livro de vocês, agora, é chamado de Guerra da Reconquista. Mas nos livros mais antigos, nós tínhamos as Cruzadas Europeias, que são as guerras santas travadas na Península Ibérica, e nós vamos ter as Cruzadas Orientais, né, que são as guerras santas travadas em Jerusalém. Então, simultaneamente está acontecendo dois conflitos entre cristãos e muçulmanos. Um conflito lá em Jerusalém, né, que esse os cristãos invadindo Jerusalém na tentativa de expulsar os muçulmanos de lá, e ao mesmo tempo está acontecendo, né, as cruzadas na Península Ibérica, chamado de Guerra da Reconquista, quando os cristãos estão tentando expulsar os muçulmanos da Península Ibérica também. Ok? Alguma dúvida nesse momento? Então, a Baixa Idade Média, de cara, ela é logo muito conturbada, né? Porque a gente vai ter guerra, conflito, sempre cristãos versus muçulmanos. E aí temos outro fato, que foi até, acho que a Naju que falou aqui agora há pouco, né? Que vai ser o surgimento da igreja ortodoxa. Então, como a igreja ortodoxa ela é uma igreja com sede em Constantinopla, né, em Bizâncio, e nas aulas anteriores também já falei quem foi Bizâncio, né? Que império é esse, né? Que é o segundo império romano, lembrando aulas anteriores lá, tá, cara? Para quem não lembra, lá no ano 300 depois de Cristo, né? Teodósio vai dividir o império em dois, né? O Império Romano do Ocidente, que foi invadido pelos bárbaros, e o Império Romano do Oriente, que não vai ser invadido pelos bárbaros, que vai continuar lá no cantinho dele, tá? E que é justamente esse Império Romano do Oriente, que não é invadido pelos bárbaros, que é chamado de Império Bizantino. Então, durante toda a Alta Idade Média, aonde está o Império Bizantino? Está lá, né? Lá no cantinho, né? O Império Bizantino faz fronteira com o continente asiático, né? A sede do Império Bizantino é Bizâncio ou Constantinopla, que é a atual Turquia, né? Uma região de fronteira, né? Entre a Europa e a região da Ásia. Então, o Império Bizantino, durante todo esse tempo, está lá, sendo fortalecido economicamente, mantendo até um certo, né? Um certo equilíbrio entre os muçulmanos, apesar de ter perdido alguns territórios durante a Alta Idade Média para o Império Islâmico, mas o Império Bizantino está lá no seu cantinho. E lá no Império Bizantino nós tínhamos um imperador, né, que não abria mão do poder, e temos um imperador que ele defende, né, a igreja concentrada em suas mãos, e não na mão do Papa, como era na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o princípio do Império Bizantino, religiosamente falando, é diferente, né, do princípio da Igreja Católica de Roma. Tá? A Igreja Católica de Roma tinha o poder concentrado em quem?
no Papa. Lá em Bizâncio, o poder é concentrado no imperador. Isso é chamado cesaropapismo, né? Já até falei isso aqui também em outra aula, cesaropapismo. Então, quem tinha o poder da igreja lá era o imperador. E aí as relações entre Bizâncio, o Império Romano do Oriente, e a Europa medieval, a Europa feudal, já estava desgastada, né, há bastante tempo. E tudo vai piorar no período das cruzadas. Por quê? Porque os cruzadistas irão acabar, né, invadindo Constantinopla. Por quê? Porque é um caminho, né, que se faz para chegar ao Oriente. E logo os imperadores bizantinos não vão gostar disso, de serem envolvidos, né, nessa luta religiosa entre os cristãos católicos ocidentais e os muçulmanos. Eles vão ficar meio que ali, no meio do caminho dessa confusão. E aí o que os imperadores buscam, os imperadores bizantinos? Buscam se desvincular da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso é chamada de Cisma do Oriente. Acontece no ano de 1042, 1045, se não me falha a memória, ali no século XI, tá? Quando nós vamos ter uma igreja católica, né, à parte. Então, vamos ter a Igreja Católica Ortodoxa, que é a igreja que Naju falou agora há pouco. Enquanto, né, do outro lado, no Ocidente, né, nós continuaremos com a Igreja Católica Apostólica Romana. Deu para compreender? Não é um assunto tão simples. Vocês têm que ter uma noção de planeta Terra para compreender tudo isso. Saber o que está acontecendo em cada pedaço do planetinha Terra naquele momento. E olha que falaram no começo da aula, e a África? Ainda tem que falar da África, né? O que aconteceu na África durante todo esse período. E isso é só para as próximas aulas. Por isso que eu falei para vocês que o conteúdo da Idade Média não é um conteúdo tão simples, ele é muito extenso, ele requer muitas aulas, tá? Porque tem vários detalhes aí que vocês têm que compreender. Mas alguma dúvida nessa transição entre alta para baixa Idade Média? Não. Não? Nenhuma, tio. Certeza? Olá, galera. Tirem as dúvidas de vocês. Quem está assistindo a aula, se tem uma coisa que eu posso falar a vocês é que essas aulas, né, são aulas muito importantes para, né, o conteúdo de história, certo? Então, para quem estava, eu espero que ninguém deixe de entender nenhum ponto do qual eu estou comentando aqui para vocês. Então, beleza. Então, bora fazer um panorama do que está acontecendo, né, na região da Ásia e na região da Europa no século XI. Então, vamos lá. Começando ali da região, né, do Mar Mediterrâneo até a Península Ibérica. Então, nós temos ali do Mar Mediterrâneo até a Península Ibérica o domínio dos muçulmanos, que agora, tá, estão lutando para permanecer na Europa, na região da Península Ibérica, contra os cristãos que por lá estão lutando, tá? Isso é chamado de Guerra da Reconquista. E depois da Guerra da Reconquista, nós vamos ter a fundação do Reino de Portugal. Então, Portugal vai surgir a partir da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. No século ali 12, século 13, nós vamos ter a fundação do Reino Português, tá? E um condado chamado Condado de Portucalense. Então, já estou dando spoiler aí para a próxima aula, tá? Próxima aula de vocês, e ali vai surgir a primeira dinastia absolutista da Europa, que é chamada de Dinastia de Borgonha, tá? Então, não esqueçam, a Guerra da Reconquista vai ser um assunto muito importante para vocês terem base para compreender a formação da nossa nação colonizadora, né? Ou seja, da nossa metrópole, Portugal.
Nesse mesmo momento, o que está acontecendo no resto da Europa? No resto da Europa, nós vamos ter o feudalismo, né, fortalecido, e a Igreja Católica Apostólica Romana, né, a Igreja Cristã, motivando os seus fiéis a irem em rumo ao Oriente. Lutar contra quem? Lutar contra os muçulmanos. Tá? Na região do leste europeu, nós temos o Império Bizantino, tá? Que rompe as suas ligações religiosas com a Europa feudal, tá? Romperam ali, cortaram os seus laços religiosos. Agora temos uma igreja, que é a Igreja Católica Ortodoxa, e continua lá a Igreja Católica que já existia, tá? Ok? E o que está acontecendo na Ásia, no continente asiático, principalmente na Península Arábica, na região, né, da Arábia, as cruzadas, né? Os muçulmanos estão resistindo às incursões dos europeus, principalmente na região da Palestina, né? Em Jerusalém. Ok? Beleza? Isso é o século XI nessas localidades. E na África? Aí a África, a gente fala lá, né, nas próximas semanas o que está acontecendo. Ok? Beleza? Certo que um território da África a gente já sabe o que está acontecendo, né? A região norte da África já foi invadida pelos muçulmanos. E a gente vai ter até um reino lá, que é chamado Reino de... Deixa eu ver se eu lembro o nome, meu Deus. Reino de Axum. Tá? O Reino de Axum, se não me falha a memória, ele vai ser convertido ao islamismo, justamente por ele ser um reino que está localizado na região do norte da África, e como eles serão dominados pelos muçulmanos, eles serão obrigados a se converter ao islamismo. Tá? Professor, Oi. esses conteúdos tá no livro 1A ou no 1B? Tá na frente, que é de história geral. É a frente... Não, B, é livro 1B. É um B. Ah, tá. Frente A. É um B frente A. Ok. Ok? Beleza? Mas deram para entender o que está acontecendo? O importante é vocês se localizarem. Você já sabe o que está Eu tô acontecendo. perdidinha aqui no livro. Você tá falando de um, aí eu tô mudando pra outra página, aí ele fala de outro, eu tô anotando na outra página. Não. Em relação ao livro, nesse momento, não fique preocupado quanto a isso. Tem tudo no material, depois vocês vão localizar. A questão é vocês porque eu estou fazendo logo um apanhado, entendeu? De tudo o que está acontecendo simultaneamente, entendeu? Não se preocupe que no livro tem. Quando vocês forem ler no material, aí você já tá aqui, ó. Tá tudo organizadinho aqui. Pois é. Tá tudo assim, na sequência. Pois é. Ok? Beleza? A única coisa que eu fiz aí foi falar logo da Idade Média do Ocidente e deixar o continente africano por último, né? Porque o capítulo da África vem primeiro. Ok? Se vocês observarem a ordem aí, não é isso? A única coisa que eu fiz foi falar logo do Ocidente, porque eu já estava falando sobre o Ocidente, então terminar logo sobre o Ocidente para a gente poder falar sobre o continente africano. Foi só isso. Mas de resto, a ordem aí não vai mudar o resultado, não. Ok, então no século XII, as cruzadas elas irão se intensificar cada vez mais, tá? E os muçulmanos, né, vão reconquistar Jerusalém, expulsando os cristãos de lá. Então, logo nas primeiras cruzadas, os cristãos irão conseguir, olha só que interessante, dominar Jerusalém. Eles pegam os muçulmanos de surpresa, né? Os muçulmanos ali não esperavam, né, que os cristãos fossem ter essa ousadia, né, de querer invadir Jerusalém. Entretanto, o Império Islâmico é muito forte, tá? E os cristãos, eles não são tão fortes porque eles são muito subdivididos, né? Eles não têm um poder centralizado, são vários reinos, né? Nós vamos ter o reino inglês, né? E os feudos ingleses, nós vamos ter os reinos galeses, né?
nós vamos ter o Sacro Império Romano. Então, a Europa, por mais que ela tivesse o mesmo objetivo, que era dominar Jerusalém, os caras, eles são muito subdivididos, eles não se entendem muito bem em como realizar essa conquista em Jerusalém. Por isso que eles não conseguem. E já o Império Islâmico, que é o império governado pelo califa, né? E tinha um califa na época muito importante chamado Saladino. Saladino era um califa muito importante, né? Um muçulmano muito sábio, um líder muito inteligente, né? Em termos de estratégia militar, ele conseguia manter o seu império unificado. Isso, dentro de um processo de conflito, é muito importante, né? A unificação, né? Porque você tem muito mais apoio. E aí os muçulmanos, com essa questão sólida, né? Eles fortes em relação à sua centralização política, eles conseguem, né? Nada mais nada menos do que expulsar os cristãos que ficam por ali tentando, durante um século, dominar Jerusalém e gastando recursos, né? Gastando recursos, porque guerra, vocês sabem que gera desgaste social, né? E aí, para manter esse conflito que está acontecendo no Oriente, a gente vai ter um problema aqui no Ocidente, na Europa feudal, que vai ser a elevação dos impostos. Então, a igreja vai subir os seus impostos, a cobrança de impostos, né? Os monarcas vão cobrar mais impostos dos barões, né? Ou seja, dos lordes, que são os senhores feudais, que irão cobrar mais dos camponeses. Então, segue ali uma ordem de cobrança de impostos que quem realmente vai pagar o pato, como se diz a história, é o camponês, né? O camponês. E aí os camponeses, eles começam a ficar insatisfeitos com essa alta cobrança de impostos, eles começam a questionar, né, em meados do século XIII, século XII, século XIII, o motivo pelo qual está ocorrendo esse conflito, né? Claro que isso isoladamente, né? Então, você percebe que as cruzadas, direta e indiretamente, afetaram as relações pessoais na Europa medieval, né? O feudalismo, ele começa a ficar enfraquecido. Por quê? Porque as pessoas passam a não querer mais viver no feudo, né? Sendo humilhados, sendo abusados pelo senhor feudal, né? E ele cobrando impostos abusivos para poder financiar, né, as cruzadas. Então, as cruzadas elas vão ser importantes para a quebra e o declínio do sistema feudal. Outro fator importante, que é oriundo das cruzadas, vai ser a peregrinação que muitos, né, camponeses, que muitos europeus irão fazer até a terra sagrada de Jerusalém. Então, mesmo os cristãos não dominando Jerusalém, o Império Islâmico acaba travando um acordo, né? Podemos dizer assim, com os cristãos, né? O Império Islâmico acaba permitindo que os cristãos peregrinem até as terras do Oriente, até as terras sagradas. Esse acordo, né, foi feito na tentativa de dar um fim às guerras santas, ou seja, às cruzadas. Então, mesmo os europeus não conseguindo dominar Jerusalém, eles podem ir, em meados do século XIII agora, até a terra sagrada de Jerusalém e redondezas. E isso ajuda o quê? Isso ajuda a esses, né, esses europeus que estavam lá lutando, a conhecer um comércio, a conhecer mercadorias lá no Oriente, dos quais não existiu aqui na Europa, né? E eles passam a trazer essas mercadorias do Oriente
para a Europa. E olha só, né, que interessante, a partir desse momento nós vamos ter, no século XIII, um fato muito importante para a história, que é o renascimento do comércio e das cidades europeias, ou seja, o renascimento comercial urbano. Então, a partir, né, do fim das cruzadas, uma consequência direta